Boa noite, meus queridos. Como vocês estão chegando agora? Como está o seu humor? Você está com fome, com sede, com sono, cansado? Você está sentindo necessidade de erguer as pernas e descansar um pouquinho? Então, encontre um lugar e faça isso, porque eu estou aqui para acompanhar você nesse bate-papo, nessa conversa da terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre a quinta lei biológica. Já estamos vindo falando o que foram essas descobertas, quais foram as descobertas do Hammer, como aconteceu essas descobertas aí desse novo paradigma do que é a doença, do que é a saúde, o que acontece nos nossos tecidos, por que determinados tecidos perdem, têm necrose e outros tecidos aumentam, formam tumores, crescem esses tecidos. Então, já falamos sobre a primeira lei, a segunda, a terceira e a quarta. E hoje nós estamos aqui para falarmos da quinta lei biológica. E sabe que, particularmente, eu acho que antes de todas as leis, nós deveríamos estudar primeiro o que é essa quinta lei. Porque quando você entende o que é essa quinta lei, você vai entender qualquer tipo de doença. Por quê? Porque a quinta lei está falando do sentido daquele sintoma aparecer. Me conte aí, você tem algum sintoma? Vamos ver aqui e talvez vamos juntos descobrir qual é o sintoma. O que o seu corpo está solucionando. Então, a nova medicina germânica, ou as 5 leis biológicas, proposta pelo Dr. Hammer, aí ele descobriu lá nos anos 80, e ele postula que todas as doenças são respostas biológicas com um sentido sensato e guiados pelo cérebro diante de eventos traumáticos que aconteceram, esses chamados conflitos biológicos. Fundamenta-se em 5 leis biológicas que representam esse novo paradigma do que é a doença. E sabe, no início, quando as pessoas vêm fazer terapia comigo, elas dizem: nossa, eu estou doente, eu estou com uma enfermidade, etc. No final, elas já estão dizendo: sabe, eu entendi que o meu corpo está em solução. Então, quando o nosso corpo apresenta um sintoma, é porque ele está solucionando algo que aqui fora você não conseguiu. E hoje nós vamos então aprender esse sentido biológico das enfermidades. Eu sou a Bernaterapeuta Bernadette Basqueira Ferreira Lopes, sou escritora e também desenvolvi um método que se chama o Código Biológico, a arte de sentir o corpo. Temos também vários livros sobre as enfermidades autoimunes e hoje eu recebi a notícia de que está para chegar aí pelo correio o boneco do livro Quando o Corpo se Volta contra Si, o Código Biológico das Doenças Autoimunes. E vamos ter o livro físico também. Temos ele já em espanhol, logo vamos ter em inglês também. E qual é a proposta dessa live de hoje? Além de eu vir aqui para solucionar os meus conflitos,
E aqui vocês vão entender o sentido biológico de quando as pessoas vão num palco, vão diante de um microfone, vêm fazer uma live. Por quê? O sentido biológico, quando nós nos curamos do sofrimento e da dor, de não ter sido ouvido, de não ter sido escutado e visto, quando nós solucionamos esses conflitos, vai ser fácil vir aqui e dizer: eu estou aqui. E é bom que você me veja e que você me escute. E se você também não me ver e não me escutar, tudo bem, não vou sofrer. Aqui está o sentido. O sentido biológico nós podemos manifestar através dos sintomas físicos, mas também através do nosso comportamento. E a proposta de hoje, além de eu contar para vocês dessa maravilha que são as 5 leis biológicas, é que nós temos um curso. Um curso de introdução às 5 leis biológicas. Redondinho, tudo gravado e disponível para você. Se você é terapeuta, você é médico, trabalha na área da saúde, ou simplesmente eu quero entender como o meu corpo funciona, o que é esse novo paradigma, que é então, quando eu tenho um problema na minha pele, eu não estou doente? Quando aparece uma enfermidade autoimune, o meu corpo não está doente, não é o meu sistema autoimune que está me atacando? Não. Ele está solucionando algo, porque justamente o teu sistema autoimune vai lá naquela região que está o conflito. Então, quando você tem uma dor, uma tensão ou até no comportamento, significa que você vivenciou algo traumático e ainda não solucionou. E esse curso está disponível, é um curso gravado, e você pode assistir quantas vezes você quiser, onde você quiser, e pode ficar disponível para você aí 1 ano. E se de repente você precisar um pouco mais, podemos estender aí e você vai entender as 5 leis biológicas de forma profunda. Imaginem, se vocês já estão gostando do que eu conto para vocês, imaginem estudar com profundidade e depois você poder ir desenvolvendo esse raciocínio biológico, que é a proposta da 5ª lei biológica aqui. Sabe que tem muitos terapeutas que eles ainda são terapeutas de enciclopédia. Isso é aquilo, lá. Só que eles não raciocinam, não pensam o que o corpo está solucionando. E sabe, meus queridos, eu também tive muita dificuldade e hoje eu posso contar para vocês. Eu posso até consultar os livros que existem, mas eu já não necessito mais. Então eu estou pronta para ajudar vocês a descobrirem onde estão aqueles códigos, qual é a adaptação que o corpo está dando e qual é o sentido. Então a proposta dessas lives também, além de ajudar você a entender o que são essas leis, é você o convite para fazer o curso. Então, vai ali na minha página, clique e veja os conteúdos que tem, ok? E se vocês estão gostando aqui, mandem o aviãozinho aí, mandem coraçãozinho também, porque eu estou querendo que vocês estejam aqui comigo e eu sinta que eu estou olhando para você. E eu vejo cada um de vocês aqui, meus queridos. Oi, Carol Liberato. Eu vejo você, Pipe, Juliana, querida, Karen, querida, eu te vejo. Você fez uma pergunta sobre
A presbiopia ou a presbícia, em espanhol eu não respondi, mas tem a ver com um músculo, então tem uma questão de impotência relacionado à questão da visão. Então eu estou cansada, estou impotente de sempre ver a mesma coisa. Então verifique, sabe, aquela rotina, aquela coisa. E aí é interessante, já que você mora aí no Peru, meu amor, suba nas montanhas lindas que vocês têm aí e olhar longe, olhar o horizonte para exercitar os seus olhos também a ver o infinito. Porque dependendo aonde se fica, está sempre no mesmo nível aí, no mesma forma de olhar as coisas. Yara Brezola, querida, te abraço. Angélica, boa noite. Eu vejo você. Vander, querido, você está aqui e eu vejo você. E me contem aí, vocês têm algum sintoma? Porque qual é o sentido, como eu falei para a Karen agora, qual é o sentido de ter a vista cansada? Já está falando. Vista cansada. Está cansada de quê? Qual é a solução de ter essa presbiopia, esse músculo cansado porque tem uma impotência? Eu quero evitar, não quero mais ver algo, mas eu tenho que ver. Qual é o sentido biológico disso? É evitar ver essas coisas de perto. Então eu estou cansada de ver essas coisas desagradáveis aqui. E também tem a ver com a questão dos conflitos de separação também. Eu não quero ver algo que me agride, mas também pode ser eu me sinto separada de um contato que era bom ver. Então, aí nós precisamos descobrir exatamente qual é esse sentido biológico. Se é, estou cansada de ver essas coisas de perto, porque me agride, ou eu gostaria que algo que me agrada estivesse pertinho de mim. Oi, Lobato, que bom que você está aqui. E hoje, Lobato, nós estamos falando sobre a quinta lei biológica. E vamos falar do sentido biológico dos sintomas. Quem já acompanhou, por exemplo, vocês, o Vander e o Lobato, esses dias eu falei sobre o câncer de próstata. Qual é a situação, quais são os conflitos, então qual é o sentido biológico de uma próstata aumentar de volume? Ela pode ser só aumentar de volume e não ter células cancerígenas, porque tem um propósito. Talvez o homem aí esteja vivenciando algo de uma desvalorização sexual e o corpo vai dizer, então vamos aumentar essa próstata para ficar mais potente aí, porque pode ser que alguém que o homem esteja interessado tenha mais juventude, mais ânimo e poderia ser por aí. Mas outro conflito é, eu preciso aumentar o tamanho da minha próstata para ter mais líquido para proteger e nutrir alguém que eu percebo que está passando por uma situação difícil. É uma necessidade de proteção. Então, o sentido biológico de aumentar a próstata é proteger alguém, que pode ser filho, pode ser netos e pode ser alguém que represente filhos ou represente netos também. Não é lindo entender? Quando uma mulher, de repente, tem um caso que o Hammer fala, a menininha estava segurando na mão da mãe, solta da mão e ela é atropelada por um carro.
A menina cai, naquele momento é um instante, 1, 2, 3, a percepção é de a minha cria, a minha filha vai morrer. E como temos um programa biológico de se alguém estiver doente, e aí os animais também são assim. Alimentar melhor essa cria, ela vai conseguir se recuperar. Naquele momento foi aquele choque, pegaram a menina, levaram para o hospital, ela vai tendo os atendimentos, cuidados, e ela se recupera, chega em casa, de repente a mãe passa a mão na mama e percebe que tem um carocinho ali, um nódulo, um tumor. Ela vai ao médico, faz o exame, faz punção, faz biópsia, carcinoma lobular. Ah, estou com câncer. Mas agora, meus queridos, vocês nunca mais vão fazer esse... Porque o câncer também é um programa biológico de sobrevivência e tem um sentido. O que o câncer de mama, nesse caso, estaria fazendo? E essa mãe, talvez a criança tenha 10, 12 anos, já faz sei lá quantos anos que ela não amamenta. E tem mulheres na menopausa já, que também o inconsciente delas é para proteger e cuidar a sua cria, elas podem ter câncer de mama. Eu atendi uma senhora que estava com 80 anos e ela tinha um câncer no ducto mamário. E aí, queridos, então, o que essa mãe, quando relaxa, enquanto a filha dela estava lá no hospital, essa mama começa a aumentar de tamanho. O tumor vai crescendo para quê? Se eu aumento o tamanho da minha mama, vai ter muito leite. Para quê? Para proteger a minha cria. E ali, quando está o conflito ativo, vai aumentar de tamanho nessa capa embrionária que seria o endoderma. E aí, passa um tempo, ela soluciona, uau, tá ótimo, minha filha está bem, solucionou o conflito. Tem muitas mulheres que têm o carcinoma, o adenocarcinoma, e naturalmente elas solucionando o conflito, elas nem sabem que tiveram ou não tiveram, depois vai aparecer o quê? Às vezes um cisto encapsulado, pode ser um tumor, cristalizado ali, como é que eu quero dizer? Cristalizado aí na mama, e sabe o que era? Era um tipo de câncer que tinha. Mas solucionou o conflito, vêm as micobactérias, degradam aquele tumor e ok. Então, a quinta lei biológica fala desse sentido biológico de cada doença, de cada enfermidade, que chamamos doença, mas são programas biológicos de sobrevivência. E aí vamos então rever que todo momento nós estamos no estresse, mas tem o estresse que o nosso corpo vai se adaptando, mas quando acontece um estresse muito grande, como no caso dessa mulher que está ali com a sua filhinha, desgarra da mão e é atropelada. Aí, imediatamente, aqui fora eu não posso nem proteger e nem salvar a minha filha aqui, a minha mama vai fazer essa função, aumentando de tamanho para ter mais leite. E tem até estudos que dizem que uma mama com câncer tem 200 vezes mais proteína
do que um leite materno de uma mama saudável aí. Por quê? Porque tudo na natureza tem um sentido biológico. Não é maravilhoso entender isso? Então, meus queridos, quanto mais pessoas entenderem, vocês vão parar de dar poder para o outro te curar. Você vai ao médico, você vai buscar o tratamento, mas você vai se responsabilizar, porque é você que vai ter que dar a solução, meus queridos. É muito fácil. Me cure, me resolva para mim, faça para mim. Mas a primeira coisa é tomar consciência. Hoje eu atendi uma mulher e ela disse: Berna, faz muito tempo que eu estou buscando me conhecer, ter autoconhecimento, porque chega de tanto sofrimento. E aí ela me conta também que quando ela era pequena, o corpo do pai dela morreu, ela era bem pequenina. E hoje, determinados conflitos que existem na vida dela, quando acontece uma morte, especialmente de um homem, aí ela revive sem saber todos os lutos, o que aconteceu lá no passado. E aí, meus queridos, nós vamos entendendo que as situações que nós estamos vivendo hoje não é agora que aconteceu lá no passado. Imagine, ela tem 50 e poucos anos e isso aconteceu aos 7. Só que o inconsciente dela não sabe. Aquela menininha ainda talvez está lá com a pontinha dos pés olhando para aquele pai morto naquele caixão e não sabendo o que estava acontecendo, desprotegida. E adivinha o que ela diz? Sabe, Berna, eu andei falando com o meu marido esses dias e disse para ele: tudo o que acontece comigo é na minha pele. É pele seca, é dermatite, é bicho geográfico, é não sei o que. Tudo pele, pele, pele. Qual seria o conflito biológico? Qual seria o sentido biológico da pele? Então, o sentido biológico da pele é nos proteger. Também tem a questão do limite. Eu percebo onde eu estou com o que me separa de algo aqui fora. Essa parte do meu corpo, quando eu abraço, eu estou tendo um contato, ou quando alguém me agride, ou eu agrido alguém também, é a questão desse contato, ou me sinto separado desse contato, ou poderia ser também que eu me sinto atacada nessa parte aí da minha pele. E a necessidade é de ter contato, mas um contato que seja agradável, que seja bom. E durante a terapia fomos trabalhando. E daí no final ela disse, sabe? E eu perguntei ali, o que já no início eu tinha perguntado para ela o que ela gostava de fazer. E ela disse, Berna, eu gosto de costurar. Ok. No final trocamos mais umas palavras e ela disse, sabe, agora eu vou lá na minha máquina e eu estou tão animada que eu quero costurar e fazer algo bonito. E aí, conversando com ela, olha que lindo. E eu disse, que tipo de coisa que você faz? E ela disse, eu faço, acho que é patchwork, alguma coisa assim. Mas é emendar tecidos e criar uma obra de arte. E sabe, ela me mandou, as imagens estão belíssimas. E eu disse, sabe,
vou falar hoje o que ela está fazendo quando ela pega aqueles tecidos e emenda um pedacinho, outro. O que ela está emendando? O que na vida dela precisa ser costurado? Aqui ela estava falando das separações, a pele, as separações que ela sentia. Quando ela costura esse contato. E o tecido também representa esse contato com a nossa pele. E os olhinhos dela ainda ficaram mais brilhantes do que estavam e ela disse: agora eu vou costurar com mais prazer ainda. E eu disse para ela: sabe, querida, você fazendo essas artes que você faz, você está evitando de ter mais problema de pele. Então, meus queridos, eu também, a minha estrutura é de me sentir desprotegida e a maioria dos sintomas que eu tenho é na pele. E aí, uma das formas que o meu inconsciente foi buscar, eu trabalhava muito com a parte de massagem também. E era tão bom para mim, tocando na pessoa, esse deslizando aqueles músculos tensos que ali abrigavam uma memória traumática. Só que chegou um ponto, eu falei, eu não quero mais. Mas sabe por quê? Porque eu solucionei o meu conflito. Então nós podemos transformar os nossos conflitos fazendo algo maravilhoso. Esses dias também eu vi, tem pessoas que têm o conflito de ter passado fome, do transgeracional aí, os ancestrais que passaram fome, que vieram italianos, os africanos, outros que vieram e passaram tanta necessidade, os poloneses, os alemães também. E eles vão, a família inteira vai trabalhar com restaurante digo, trabalho que fornece alimento. Não é maravilhoso? Outras pessoas, elas transformam as suas dores em poemas, em música, em pintura, em arte. Então, também nós podemos fazer isso. O sentido biológico dessas doenças, que chamamos doenças, desses programas biológicos que nós temos, e tem que ter uma adaptação, e aqui fora eu não posso, o meu corpo se adapta dando a solução de forma metafórica. Eu quero mais contato. Se eu tiro a parte da minha pele, eu vou ter mais contato ou menos? Mais contato. Então, vai ficar muito sensível. E aqui nós vamos ver que parte do corpo aparecem então esses sintomas. Não é maravilhoso entender isso? Oi, Marta Raquel, lá de Portugal, Vera Reis, Tere Terapeuta, que bom que você está aqui. E vamos lá falar então um pouquinho para quem está chegando agora, que talvez não ouviu falar ainda da primeira lei biológica. E a primeira lei biológica fala que qualquer sintoma que apareça foi depois de um evento traumático que a pessoa viveu. Então, sempre que aparece um sintoma no seu corpo, você vai ter que se perguntar, mas o que aconteceu? Eu atendi uma mulher que estava com herpes no nariz. E
tomava remédio, desaparecia um pouquinho, voltava. O que esse herpes estava querendo contar era um vírus do herpes, simples. Então aqui nós já sabemos que ela está precisando de uma ajuda externa e precisando de uma nova informação. E era a mucosa nasal. Para que serve essa mucosa? Serve para filtrar, proteger o nariz aí também e tem a ver com os receptores do olfato. Então, o que tinha relacionado a essa mucosa nasal que ela precisou perder tecido para quê? Para cheirar melhor. Cheirar o quê? Algo que não era um cheiro que não era bom. E aí tinha uma questão de um cheiro de morte, de um perigo que estava rondando o território dela, porque o nariz também tem a ver com essa questão do território. Então, eu estou olfateando, cheirando o perigo, e aí fomos trabalhando para entender, então, qual é o sentido de eu perder tecido nessa mucosa, perder o tecido da mucosa nasal para cheirar melhor. E aí aconteceu algo realmente que ameaçava o território dela, ameaçava a vida dela e tinha toda uma relação com o nariz. Então, a primeira lei biológica, o Dr. Hammer disse, sempre vem a partir de um choque biológico, de um DHS, que é Dirk-Hammer Syndrome. Sempre vem depois de um evento traumático, inesperado, vivido em solidão e não tem como se adaptar aqui fora. Sempre, meus queridos, quando aparece um sintoma, houve algo, uma situação e conforme a percepção que temos, vai impactar um órgão, um tecido e uma região aí do nosso corpo. E essa primeira lei, então, fala desse conflito biológico e o critério, o primeiro critério é que qualquer doença, pode ser o câncer, pode ser uma gripe, um furúnculo, qualquer coisa, sempre vem depois de um evento traumático aí. E o segundo critério é que, conforme como eu percebo, se eu percebo que eu estou sendo atacado, se eu estou sendo agredido no meu físico, na parte moral, se eu estou me sentindo sujo, manchado, a minha derme vai ser impactada. Por quê? Porque eu necessito aí de me proteger. Então, conforme eu vivencio o conflito, vai ser uma parte do meu corpo que vai ser impactado. E aí ele fala no terceiro critério, que é, no mesmo instante, ocorre o evento, a situação concreta, olhou o telefone, tinha uma imagem desagradável. Quando eu olho aquilo, me agride o meu visual, os meus olhos. Então, imediatamente, a percepção que eu tenho foi a psique, o cérebro e os olhos. Se de repente eu pego o celular e escuto algo que é muito desagradável, uma notícia de morte, ou algo que vai me impactar, conforme eu percebo, escuto aquilo, pode ser que a percepção seja no sentido auditivo. Domingo eu fiz uma live sobre a cegueira, sobre a catarata,
E a análise do Ray Charles lá, o cantor de jazz, que perdeu a visão. Então aí tem o sentido biológico. Nessa questão aí dessa percepção, poderia ser também, eu escuto algo aqui, poderia ter uma paralisia, talvez nos meus braços, nas minhas pernas, eu ter algum problema nos meus músculos, dependendo como eu percebo, então, a percepção, a psique, a percepção que eu tenho aí, uma região de comando do nosso cérebro relacionado àquele órgão. Então, meus queridos, talvez eu ainda não expliquei, mas quem comanda todos os órgãos e tecido são regiões aqui do nosso cérebro. E o tronco cerebral é uma região que é bem primitiva, onde os conflitos são conflitos vitais. Se acontece algo aí no tronco cerebral, é quase que uma morte na certa. Então, porque tem todos os órgãos vitais que estão relacionados. Depois nós temos o cerebelo. Então, o cerebelo tem a ver com essas capas embrionárias, com a capa embrionária, especialmente a derme. E os conflitos são de proteção. E depois temos a substância branca, que vai comandar toda essa parte dos músculos, ossos, tendões, essa parte músculo-esquelético aí também. E depois temos essa parte mais externa, que é o córtex cerebral, e também junto temos a substância cinzenta, onde vão aparecer aqueles focos de Hammer. E o que são esses focos de Hammer? É naquele lugar onde está o centro de comando relacionado àquele órgão. Então, o nosso cabeção, queridos, é o centro de comando de todo o nosso corpo. Se acontece algo relacionado aqui, nessa parte visual, vai ser, então, aqui atrás vai estar relacionado aos meus olhos. Então, depende onde essa parte do córtex visual vai impactar os meus olhos. E aí, é como aquela caixa de luz, caixa de energia geral que tem na casa, e depois tem os interruptores. Então, aquela caixa geral de energia seria como se fosse a nossa cabeça, que tem o comando lá para a sala, para a varanda, para não sei aonde lá, as luzes que vão sendo acesas. Então, conforme a percepção que eu tenho, e agora está vindo uma ideia, digamos que eu tenho medo de morrer de fome. É como se acionasse a despensa da minha casa onde tem comida. Então, ali já tem um alerta. Quais seriam os órgãos que poderiam estar envolvidos? O fígado, especialmente ele. E aí, nós vamos então para a segunda lei biológica, que é as duas fases da enfermidade. A primeira, lembra que eu falei daquela mulher que a filhinha houve o acidente e ela vê a filha caída e imediatamente a mama dela começa a aumentar o tecido. Nesse momento, ela não percebe que está aumentando o tecido. Somente depois que tiver já bem grande, talvez, ou talvez na fase de reparação que vai vir dor aí, ou que vem as micobactérias e pode ser que tenha outros sinais, febre, etc. Ou no conflito, na parte da epiderme, no conflito ativo vai perder tecido aí. Para quê? Para sentir mais. E depois vai vir então a parte vai se renovar essa pele depois que você soluciona o conflito. E no conflito ativo tem vários órgãos que têm os sintomas que vocês vão ver lá na segunda lei biológica.
Temos a fase de conflito ativo, que pode ter sintomas, e outros que não. E a segunda fase, normalmente, é quando nós estamos sentindo dor, febre, inchaço, esses edemas. E, não sei o que, coriza, dores, etc. Nós corremos ao médico e ele diz, nossa, você está doente. Mas aqui, para as 5 leis biológicas, o sentido biológico desses sintomas está contando que o seu corpo está precisando, quer dizer, não é que está precisando, já estão os micro-organismos fazendo o que precisa ser feito. Faxina, reconstituição de tecido, estão ali a todo vapor. E depois temos, então, a terceira lei biológica, que temos as capas embrionárias. Esse serzinho, conforme foi se desenvolvendo ao longo do tempo, então, tronco cerebral, cerebelo, substância branca, substância cinzenta, essas camadas foram tendo determinados órgãos, e esses órgãos têm funções, e determinados tecidos vão compor esses 4 tecidos aqui, o endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. E tem alguns órgãos que têm os 4 tecidos, outros 3, outros só tem um. E aí nós vamos saber qual foi o conflito, qual foi a necessidade não atendida, o que aconteceu, qual região do cérebro, o centro de comando que está comandando cada um e quais são os conflitos biológicos. E sabe que lá no curso de introdução às 5 leis biológicas que está esperando você aí para aprender, vocês vão amar, porque vocês vão entender de tal forma que vocês vão saber, um conflito vital relacionado à sobrevivência no sentido da comida, um conflito vital relacionado a deixar descendentes, um conflito vital relacionado a excretar, a eliminar, um conflito vital relacionado ao respiratório. E aí vocês vão entendendo. Então, se vocês querem aprofundar, se vocês querem ser também um terapeuta das 5 leis biológicas, o curso está aí disponível online com mais de 70 aulas gravadas, tem umas aulas bônus e vamos aprender. Agora vamos então para a 4ª lei biológica, que é a função que tem os fungos, micobactérias, bactérias e vírus. Aí nós vamos entender que não são os micro-organismos que estão causando as enfermidades. Não são os fungos. Eu até vi uma reportagem aí que dizia um médico que teve um problema no dente. Por causa de uma bactéria, ele teve que ficar não sei quantos meses na UTI. Queridos, são outros conflitos, porque aí estava comprometido a questão do coração e não sei qual era a outra parte. Quando aparece fungo, micobactérias, bactérias e vírus, eles estão vindo para reparar um tecido, degradar um tecido ou fazer o papel lá, fazer a função de pedreiro, tampar os buracos e fazer essa restauração. Então, outra coisa que eu quero que vocês entendam, que os micro-organismos não causam doenças, eles vêm para nos ajudar. E aí vocês não vão ficar aí obsessionado com tudo. Ai, meu Deus, tem que comprar aquele sabão que destrói sei lá que tipo de bactéria, que não sei o que.
Meus queridos, quem é que vive em quem? Sou eu que vivo no meio desses micro-organismos? Ou são eles que vivem em mim aqui? Vamos pensar. Nós temos uma perfeita simbiose com esses seres. E sabe o que eu lembrei? Uma época eu queria ser cremada. E depois eu descobri, tem um filme, é um documentário sobre fungos fantásticos. Eu quero que vocês assistam. Se chama Fungos Fantásticos. E aí eu mudei a minha ideia de morrer e ser cremada. Claro que eu vou morrer, né? Um dia ou outro vamos morrer. Mas o que acontece? Eu falei, se fosse tão bom, seria interessante enterrar aí na terra. Por quê? Porque aí vai ter o micélio, esses fungos que vão continuar existindo. E foi tão bom entender isso que eu não tenho medo desses micro-organismos. E aí uma pergunta. Será que nós podemos evitar de não adoecer? Me contem aí. Vamos ver como é que estamos. Osnilda, Léo Jequelin, Má Souza, que bom que você está aqui. Então, meus queridos, vamos continuar aqui para entender que a quinta lei biológica vai falar que tem um sentido biológico das enfermidades. Qualquer sintoma tem um sentido. Só que nós não podemos evitar do nosso corpo dar essas soluções, ter o que chamamos de doenças, porque é inconsciente essa adaptação. Então, mesmo que eu saiba de tudo não, muitas coisas, isso não me livra de eu ter um câncer ou outro tipo de doença. Por quê? Porque é um programa que está ainda. Quanto mais talvez nós tivermos de consciência relacionado ao que é esse programa biológico de sobrevivência, esse programa especial, talvez com o tempo nós não vamos mais precisar ficar, eu tenho medo de morrer de fome e tenho um câncer no fígado, mesmo tendo milhões na conta. Ou me sinto desprotegido, eu tenho um monte de pessoas que gostam de mim, eu tenho carinho, etc. Mas então vamos solucionando esses conflitos e aí podemos criar essa massa crística, quer dizer, crítica e crística também, por que não? E quanto mais pessoas tiverem essa consciência, nós podemos transformar isso. Então, e por que determinadas pessoas não se curam? Porque elas, pode ser que tenha outras situações aí na vida dela que impede dela completar esse ciclo da doença aí, que chamamos de doença, mas não é, desse programa biológico de sobrevivência. Então, são vários fatores. Então, não é ir lá fazer uma sessão de terapia e dizer, nossa, agora eu entendi, agora eu tô curado, não preciso fazer mais nada. Sim, precisamos. E mesmo que vocês vão em algum terapeuta que diz assim, não, você está no processo de fase de reparação, não faça nada. Não acreditem nisso. Se terapeutas aconselham vocês a não buscar os médicos, fazer o tratamento, fujam. Vão fazer o tratamento médico porque essa abordagem, esse conhecimento vem como complemento, entender o que está acontecendo, o que essa pessoa viveu,
quais foram os conflitos que ela viveu e qual é a solução biológica que o corpo está dando. E com a ajuda da medicina contemporânea, nós podemos então atenuar os sintomas. E claro, seria maravilhoso ter o acompanhamento de um médico que entenda as 5 leis biológicas, porque ele vai até saber a quantia de medicamento que ele pode administrar para essa pessoa, porque ele vai saber se a pessoa está na fase ativa, na fase de reparação, e isso seria maravilhoso. Eu espero ainda encontrar um médico que faça, que entenda das 5 leis. Quero mandar todo mundo lá para ele, por quê? Porque isso seria fantástico, seria maravilhoso. Então, meus queridos, chegando lá na quinta essência, que eu já falei para vocês lá no início, a quinta essência diz que qualquer sintoma, qualquer transtorno de comportamento, qualquer bloqueio, até aquela ansiedade que você tem, está falando de algo, está solucionando algo. Tem um sentido você ter uma ansiedade, por exemplo, uma pessoa que tem muito medo. Eu tenho medo, tenho medo, tenho medo. Qual medo você tem? Como ele se manifesta? E aqui nós vamos entender que o medo tem um sentido biológico. Não é covardia, não é porque é capricho dela. Então, cada situação que nós vivenciamos tem um sentido. Se eu tenho um vitiligo e a parte da melanina sai da minha pele, qual é o sentido? É eu tirar essa proteção para quê? Para que o sol entre, para que a luz entre, ou essa parte do vitiligo, eu me sinto manchado, então eu preciso tirar essa parte. Estão entendendo, meus queridos? Vocês ainda não me contaram se vocês têm algum sintoma que vocês gostariam que eu pudesse aqui contar para vocês, dizer qual é o sentido biológico. Vamos aí? Heloísa, querida, que bom que você está aí. Oi, Carol Liberato, te abraço. É um conhecimento lindo, querida. O conhecimento salva, sabia? Quando sabemos e entendemos o que a nossa biologia está solucionando, está mostrando para nós, vai ficar bem mais fácil. Então, o convite é: venha fazer o curso de introdução às 5 leis biológicas e vocês vão entender qual é o sentido biológico de todas as enfermidades. Geisa, querida, que bom que você está aqui, te abraço. Então, meus queridos, vocês estão aí tímidos? Então podemos fazer dos nossos conflitos o nosso maior bem. E vou contar para vocês aí, por exemplo, o Freud. Vocês já ouviram falar do Freud? Já! Isso Freud explica. Vocês sabiam que ele tinha muitos conflitos relacionados aos dentes, aos ossos aí da boca. Ele teve, me parece que mais de 33 cirurgias, depois tinha tudo um monte de aparelhos que ele colocou na boca. E sabe qual era um dos conflitos aí? Vou escrever ainda um livro sobre, não só sobre os conflitos do Freud, mas sobre
essa questão o como se manifesta também, além dos conflitos, dos transtornos de comportamento, o que está fazendo, qual é a intenção positiva desse sintoma aparecer. Então, Freud tinha muitos conflitos relacionados à fala. E o que ele criou? A terapia da fala. Tem pessoas que têm muitos conflitos de se sentir presa, amarrada, desvalorizada e está perdendo tecidos, estão perdendo cartilagem, ossos. E sabe o que a pessoa faz? Vai lá na academia e malha, 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 malha. E cada vez se ela não entende o que o corpo está fazendo, ela vai ainda prejudicar, depende o que ela faz. Determinadas ações, eu lembro que eu tenho ainda, estou nesse processo, mas eu me sentia muito presa. Quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, queridos, todas aquelas memórias traumáticas nos meus músculos, das minhas pernas, foram saindo. E adivinhe, quando eu voltei para casa, eu tive umas atitudes, tive umas coisas que não tinha nada a ver com as questões aqui fora, mas era aqui dentro que eu estava solucionando. Então, podemos sim solucionar os nossos conflitos aí. O vitiligo, Carol, perde a cor da pele, certo? Nós temos uma melanina, então, se você... eu vi que você está bem moreninha aí. Você vai no sol, você vai ficar bem morena. Por exemplo, eu tenho vitiligo. Se eu for no sol, onde a região onde tem vitiligo, não, só fica vermelho e não pega a cor. As outras partes que tem melanina, vai pegar a cor. Então é uma proteção. Se eu perco perco a melanina, é para quê? Eu estou tirando uma parte minha. Para quê? Para que o sol entre. E quem representa esse sol? O pai. Ou pode ser também que eu me sinta agredida e eu vou ficando transparente para que não me alcance as pancadas e as agressões. Por exemplo, o meu cabelo branco são conflitos de separação. O vitiligo também é um conflito de separação. E são conflitos no sentido aqui de perder esse tecido, essa melanina, a cor. Então é um conflito brutal que tem a ver. E poderia estar relacionado com manchas, certo? No sentido de eu querer também tirar essa sujeira da minha pele. Me sentir atacado, agredido aí, dependendo da situação. Melasma. Então, o melasma também, o que está fazendo? Tem uma hiperpigmentação. Então, se no vitiligo eu perco a melanina, eu tiro essa proteção, lá nessa parte do melasma, eu vou criar uma segunda capa ali, uma segunda proteção. Para quê? Porque talvez você se sentiu agredida, atacada, e então eu preciso me proteger. Por isso que tem pessoas que às vezes têm, então, uma vez, acho que até contei nas outras lives, veio uma mulher já passado dos 60 anos e ela tinha um melasma que vinha assim. E o que aconteceu? Ela estava brincando quando pequena, jogando areia
E o tio dela, muito bravo, pegou o pano molhado e deu no rosto dela. Onde pegou, na parte do rosto dela, apareceu o melasma. Uma outra moça também que veio com o rosto puro melasma, e ela era bem clarinha. Quando que aconteceu isso? Aos 14 anos. Ela era filha de um pastor e descobriram que ela tinha saído com um menino, então ela ficou mal falada. Imagine o sofrimento dessa menina, que era o momento que ela tinha que ser acolhida. Ela foi colocada fora de casa. E como era uma vilazinha pequena, o que aconteceu? Ficou na boca do povo. Ainda bem que tem cidades grandes, que às vezes, olha, tem muita coisa que acontece e não precisamos ficar sabendo. Então, tem as vantagens e tem as desvantagens de estar todo mundo ali, nossa, O que aconteceu? Eu preciso cobrir o meu rosto da vergonha que eu senti, dos ataques, dos julgamentos que eu tinha. Não é maravilhoso? Então, que bom, Carol, que você entendeu. E se você, olha, vou fazer o convite, se você tiver curiosidade, se você gostou, tem outras lives aí. E venha fazer o curso para você aprender para você, meu amor. Ou também, se você quiser se tornar uma terapeuta das 5 leis biológicas aí, ó, será bem-vinda. Alessandra, minha cabeleireira linda, que bom que você está aí. Depois essa live vai ficar gravada, Alessandra, e estamos falando sobre a 5ª lei biológica. Então, você trabalha com a beleza, mexe na sobrancelha, no cabelo, que tem a ver também. Os pelinhos da sobrancelha, do cabelo, tem a ver com a proteção, com essa coisa bonita, estética. Então, cada um vai trabalhar, transformar os nossos conflitos numa arte. E quando transformamos os nossos conflitos em arte, o nosso corpo não precisa mais dar essas soluções que chamamos de doença. Oi, estética da beleza sutil. Que bom que você veio. Você vai poder assistir essa live depois, porque nós já estamos nos despedindo, meus amores. Então, domingo nós não vamos fazer a live e vamos nos ver na próxima terça-feira. Se vocês quiserem fazer algum atendimento comigo, atendimento terapêutico, eu atendo online e presencial também. E se vocês gostaram disso e sentiram assim, olha, eu quero aprender o que a Berna está falando, venha fazer o curso das 5 leis biológicas, que está aí paradinho, esperando você, pronto para você se maravilhar com esses ensinamentos. Eu agradeço cada um de vocês que estiveram aqui e que virão depois para assistir. Eu vejo você, te aceito como você é e te abraço e desejo tudo de bom.